Muito bem, voltamos então agora para o nosso segundo painel, onde nós teremos o CBPS, o Comitê Brasileiro de Planejamento e Sustentabilidade, e, portanto, 3 companheiros meus aí de CBPS vão tratar do assunto, sobre as atribuições, os trabalhos, enfim, esclarecer alguns conceitos importantes, principalmente nessa fase que a gente vê que muita gente ainda não chegou perto do assunto. Então, eu queria convidar a Vânia Borghetti, vice-coordenadora de Relações Internacionais do CBPS e coordenadora da SEBARE, a Onara Oliveira de Lima, vice-coordenadora de Operações do CBPS, superintendente de Sustentabilidade ESG da CCR, e o meu amigo moderador Zumir Breda, coordenador de Operações do CBPS, que vai coordenar esse painel, e eu passo, portanto, a palavra a ele. Zumir, por favor. Obrigado, Haroldo. Bom dia a todos, caros colegas, participantes desta 20ª edição do nosso seminário internacional da Fundação de Apoio ao CPCS. Cumprimento as minhas queridas colegas desse painel, a Vânia Borghetti e a Onara de Oliveira Lima, e também cumprimento a todas as autoridades que participaram da cerimônia de abertura desta 20ª edição. Neste 20º aniversário do nosso seminário CPC, antigo CPC, agora CPCS, né? Nós estamos fazendo aí a estreia também da apresentação do Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade. Então, nessa edição e nas futuras, nós teremos sempre a participação dos 2 comitês, trazendo temas atualíssimos a respeito de questões sobre normas de contabilidade e agora também sobre normas de divulgação de sustentabilidade. O seminário do CPC e agora CPCS tem se tornado e se tornou ao longo do tempo, né, como uma espécie de voz oficial das informações sobre as normas de contabilidade e agora as normas de divulgação de sustentabilidade, né? E por isso a gente tem tido sempre um público bastante expressivo, um público que é um público cativo, que tem participado em quase todas as edições. E nessa, então, nós também temos essa novidade de estarmos trazendo aqui a participação deste novo comitê, que é o Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade, né, que foi criado justamente com esse objetivo de poder internalizar dentro do mercado brasileiro as normas internacionais que estão sendo editadas sobre divulgação de sustentabilidade, né? E é disso que nós vamos falar nesse painel, que tem previsão de 1h30 de duração, né? 30 minutos cada uma das nossas queridas painelistas terão para fazer as suas explanações, e nós teremos ainda 30 minutos aproximadamente para responder as perguntas dos nossos assistentes e também fazer algum debate sobre os temas que serão abordados, né? Eu queria já, de início, colocar aqui uma enquete que nós vamos fazer 2 enquetes nesse painel, né? E eu vou abordar, então, essa primeira enquete que nós vamos colocar já de início, que eu pediria a gentileza de cada um de vocês responderem, que é sobre essa questão das divulgações de informações de sustentabilidade, né? E pediria que cada um respondesse olhando do ponto de vista da organização onde atua, né? Para a qual presta serviços ou na qual atua como funcionário, como empregado, ou mesmo presta serviço como terceiro, né? O que nós gostaríamos de saber nessa enquete tem a ver um pouco também sobre a abordagem que a Vânia vai fazer na sua primeira exposição, que seria qual é o nível de maturidade que nós temos hoje dentro das nossas organizações aqui no Brasil, né, em termos de divulgação de informações de sustentabilidade. E para isso nós temos 3 alternativas de respostas, letra A, B e C. Na primeira, a informação seria de que a organização ainda está num nível muito incipiente de divulgação, ou praticamente não faz ainda divulgações sobre temas relacionados à sustentabilidade e ESG. Na letra B, consideramos um nível intermediário. A organização está num nível que faz divulgações parciais de informações sobre sustentabilidade e ESG, mas não adota nenhum padrão específico recomendado. E também a terceira alternativa, a letra C, aquelas organizações que já se consideram num nível avançado de divulgação de informações
sobre sustentabilidade e que adotam já um padrão globalmente reconhecido ou globalmente aceito. Então, no primeiro painel, enquanto vocês fazem as suas respostas, a Vânia vai abordar um pouco sobre o cenário internacional, né, como é que está o ambiente internacional, o ambiente global, em termos de divulgação de sustentabilidade, os diversos padrões existentes, né, a demanda que surgiu a respeito da necessidade de criar um padrão uniforme, um padrão global que permitisse uma comparabilidade muito maior das informações. A partir disso, como nasce o próprio Board Internacional ISSB também, dentro da Fundação IFRS, que é a fundação que também abriga e alberga o IASB, né, das normas internacionais de contabilidade. A partir daí também um pouco do cenário de apoio e reconhecimento de diversos importantes organismos internacionais a essa iniciativa da Fundação IFRS, né? E chegando mais adiante, a Vânia também vai abordar a criação, então, aqui no Brasil, do Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade, né, que foi uma iniciativa da própria Fundação de Apoio ao CPCS, com todas as entidades que integram e integravam até hoje, né, o CPC, com a formalização através de uma resolução do Conselho Federal de Contabilidade. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a nossa querida colega Vânia, para que ela possa fazer essa apresentação a respeito do CBPS. Na sequência, depois teremos, então, a apresentação da ONAR. Vânia, por favor, 30 minutos, microfone e o palco é seu. É uma honra muito grande para mim estar aqui na 20ª edição do seminário da FACPCS, e principalmente discutindo um tema que é tão caro para mim, que é a questão de transparência, que é a questão de reporte. Espero que todos vocês estejam conseguindo ver minha tela. Nós vimos que a evolução do relatório corporativo, ela avançou muito nas últimas décadas, né? No início, nós tínhamos relatórios com o propósito, principalmente, de dar informação financeira. A crise de 2029 mostrou a necessidade de que essa informação pudesse ser disponibilizada para o mercado, para os stakeholders, de uma forma padronizada, mas, ainda assim, cada país tinha o seu. Nós, contadores, que eu acho que é a maior parte do público hoje nesse seminário, experimentamos um choque de cultura muito grande quando se percebeu que, em um ambiente globalizado, nós precisaríamos que esses padrões passassem a ser um denominador comum de divulgação de informação corporativa, e aí tivemos o processo de adaptação para as normas internacionais de contabilidade, o IFRS, que muita gente achou que seria um choque muito grande, mas os contadores tiraram de letra. E hoje nós temos aí o sucesso que é reportar em termos globais as informações financeiras. Não que a contabilidade seja perfeita, ela está se aprimorando ano a ano, e é por isso que nós ainda temos novos IFRS sendo lançados com tanta frequência, mas o que acontece é que a gente já consegue dar informação com um mínimo de qualidade para que o usuário possa tomar a decisão. E aí que surgiu a grande pergunta: mas será que só a informação financeira é suficiente? E a resposta para isso é que não. A informação financeira é muito útil e nunca vai deixar de ser útil, mas ela é uma ponta do iceberg, né? É a parte visível, é aquela parte que a contabilidade de hoje já consegue captar e divulgar com qualidade e com algum nível de evidenciação que permite ao usuário tomar decisão. Mas nós sabemos muito bem que só a parte visível do iceberg não é suficiente, porque o que afunda navios é exatamente aquela parte invisível. E se começou no mundo inteiro uma iniciativa, uma tentativa de trazer essa informação de natureza ambiental, social e de governança, hoje não alcançada pela contabilidade, para que ela pudesse compor a informação que a gente precisa divulgar para o mercado.
nós chamamos, inclusive, essa informação muito mais de informação pré-financeira do que informação não financeira. Porque se ela não for bem administrada, ela representa risco e ela vai afetar o fluxo de caixa futuro das organizações. E nós vimos várias propostas de reporte de sustentabilidade surgirem no mercado ao longo das últimas décadas. O GRI é um dos mais conhecidos, o CDP, que não é uma plataforma de reporte, mas um depositório de informação corporativa de efeitos climáticos, água e florestamento, o TCFD, que é uma proposta que surgiu no Financial Stability Board para reportar efeitos climáticos e tomou conta do mundo pela qualidade que ele tem e pelos benefícios que ele traz. Há poucas semanas atrás, nós vimos a consolidação da primeira versão do TNFD, que trata de biodiversidade, o Science Based Target, que usa princípios científicos para encontrar meios de apresentar essa informação, o SASB, que é um padrão que nasceu nos Estados Unidos, oriundo da Universidade de Harvard, mas se estendeu e está ganhando volume no mundo inteiro, inclusive no Brasil, e por isso escolhido pela IFRS Foundation como uma proposta de divulgação de informação. O SHIFT, que trata de direitos humanos, que é pouco conhecido ainda no Brasil, mas deve se tornar muito relevante nos próximos anos. Os ODS da ONU, que não são uma plataforma de reporte, mas a necessidade de se monitorar os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável levou isso a ser usado como um alargamento da noção e da importância de se divulgar informação de sustentabilidade. E, mais recentemente, o IFVI, também oriundo da Universidade de Harvard, que vai estabelecer medidas de impacto que a gente vai usar no futuro para mencionar. Essas propostas são excelentes, nada contra elas, mas era necessário que a divulgação da informação de sustentabilidade ela tivesse uma âncora, ela tivesse um lastro que permitisse um mínimo de auditoria, um mínimo de verificação, um mínimo de possibilidade para que os agentes de mercado pudessem verificar se o discurso de sustentabilidade era vazio ou se ele era efetivamente consolidado e comprovado por elementos que você poderia comprovar nos relatórios das empresas. Surge, então, uma proposta de relato integrado, que foi comentada no finalzinho do painel anterior. Uma proposta onde a informação de sustentabilidade ela usa como âncora os relatórios financeiros, os sistemas e o monitoramento que os relatórios financeiros já proporcionam. O sucesso do relato integrado foi tão grande, e aqui o Brasil é talvez o segundo maior país em uso de relato integrado, só perde apenas para o Japão, e o Japão acaba fazendo do relato integrado esse movimento de coalizão, que busca standard setters, que busca provedores de plataformas de reporte de sustentabilidade, e acaba chamando a atenção dos reguladores do mercado como uma forma de você proporcionar informação de sustentabilidade com o mínimo de qualidade necessário. Por que simplesmente usar as várias plataformas que surgiram não dava muito efeito, ou o efeito que se precisava ter para lidar com as questões de sustentabilidade? Ora, no modelo Relate ou Explica, onde cada empresa escolhia a sua plataforma de relato de sustentabilidade, existia uma realidade que o mercado chamava de sopa de letrinhas, um excesso de propostas, onde cada empresa escolhia que proposta adotar, como adotar, que indicadores usar e quais descartar, como apresentar essa informação, e o efeito dessa variedade de propostas somado à variedade de possibilidades de reporte era que você não tinha uniformidade. Não tendo uniformidade, você não tinha como comparar o relatório de uma empresa com ela mesma, porque de um ano para o outro ela mudava os seus critérios, as suas métricas e as suas premissas, e muito menos com seus concorrentes,
o que seria muito danoso para o mercado. Eu espero que esteja tudo bem aí com a apresentação. O relato integrado, então, ele começa com a proposta de associar a assurance, a evidenciação, a auditoria, de mostrar a geração de valor e botar os standard setters para conversar. O efeito disso tudo foi a decisão pelo mercado de tornar a informação de sustentabilidade não mais algo que pudesse ser apresentado de forma aleatória pelo mercado, mas algo que pudesse ter um denominador comum, tal como a gente encontrou para mostrar informação contábil no início do milênio. Então, era necessário transformar frameworks de relatórios de sustentabilidade em standards. E a entidade escolhida para isso foi a IFRS Foundation. Por quê? Porque se nós queríamos relatos integrados, a melhor instituição para transformar standards, frameworks em standards, era exatamente a entidade que já tinha tudo isso para os estándares contábeis. Foi criada, então, uma entidade nova dentro da estrutura da IFRS Foundation. Essa entidade é o ISSB, e o ISSB, ele não mistura e ele não compromete, ele não exige contabilização, como o Eduardo muito bem colocou no slide, no painel anterior, mas ele exige divulgação. E a ausência de contabilização nesse momento, no futuro isso pode mudar, não implica que as empresas tenham licença para serem pouco diligentes na busca de evidenciação daquilo que está sendo reportado. E, por isso, a IFRS Foundation não está atuando sozinha, existe toda uma confluência de standard setters atuando no mercado, gerando normas de auditoria, gerando normas de ética, que se somarão às normas de divulgação de informação de sustentabilidade, para que você possa garantir a geração de informação útil para o mercado como um todo. A estrutura da IFRS Foundation favorecia a sua escolha como entidade normatizadora da informação de sustentabilidade, mas nós temos ainda uma outra situação, que é o próprio devido processo da IFRS Foundation. Ele tem uma estrutura de atuação de geração de informação em parâmetros globais que já é reconhecida pelos reguladores do mundo inteiro. Isso facilita o endosso por esses reguladores e facilita, então, você estabelecer uma plataforma de reporte que seja de qualidade para o mercado como um todo. Ok. Eu espero que vocês estejam conseguindo me ouvir bem, porque eu não posso garantir muita qualidade aqui. A segunda vantagem da IFRS Foundation foi a decisão de não desperdiçar nada que o mercado já vinha usando com benefício para o mesmo. Então, se a primeira norma que tomou a decisão de estabelecer foi a norma de clima, por que começar do zero se a gente já tinha o TCFD sendo implementado mundo afora com tanto sucesso? Se o próximo item for ser biodiversidade, por que começar do zero se as normas do GRI já são tão reconhecidas para isso? Por que não usar as plataformas e os indicadores do SASB? Por que não utilizar o framework do relato integrado? Por que não usar os conceitos de divulgação de questões climáticas do CDSB e divulgar isso através do CDP? Por que não usar o SHIFT? Por que não usar aquilo que o mercado já tem? E se chegou, então, à conclusão de que exatamente esse seria o caminho a seguir. A IFRS Foundation faria normas de sustentabilidade. A primeira seria a clima. Essa norma teria, na verdade, 2 capítulos inicialmente. Um primeiro com requisitos básicos, como se fosse um framework,
onde você aproveitaria grande parte do framework do relato integrado, e o segundo seria efetivamente climático, e constituiria, então, a segunda norma lançada pelo ISSB, usando sempre a plataforma já validada pelo TCFD, que estabelece 4 pilares de reporte: governança, ou seja, sustentabilidade não pode ser o assunto de um departamento de 3 ou 4 pessoas, ele tem que entrar no alto escalão de quem decide a empresa, ele tem que ser incorporado na estratégia do próprio negócio, ele tem que ser encarado como uma forma de administrar risco, e a empresa tem que se comprometer o suficiente para monitorar a efetividade, usando métricas e usando metas para fazer esse reporte. Uma outra decisão da IFRS Foundation é que esses reportes temáticos, eles seriam por clima, por tema de indústria, desculpa. Por quê? Porque os indicadores que uma escola precisa apresentar são diferentes dos indicadores que uma empresa petrolífera precisa experimentar, mesmo que estejam tratando do mesmo fator, como, por exemplo, social ou uso da água. Então, os indicadores, eles têm que ser divididos por indústria, para que você possa ter melhor comparabilidade entre as entidades que estão reportando. O modelo a ser utilizado pelo IFRS Foundation no ISSB é um modelo que a gente chama de building blocks, ou seja, a base é financeira, para a alegria de todos nós contadores, então não se trata de nenhuma forma de um rebaixamento ou de uma desvalorização da informação contábil, muito pelo contrário, o que se espera é usar a experiência da contabilidade em reportar o negócio para associar, agora sim, a informação contábil à informação de natureza ambiental, social e de governança. Aqui nós temos a base para comparação global das empresas, usando a conectividade proposta pelo relato integrado para promover essa harmonia. Mas o modelo Building Blocks, ele tem ainda um terceiro capítulo, que é aquele bloquinho do Lego que vai ser colocado pelo regulador local. Cada jurisdição ela tem características próprias. O Brasil, então, em termos de sustentabilidade, ele não é comparável com nenhum outro país do mundo. Ele é único. Então, é necessário que haja a oportunidade das empresas daquela jurisdição elas poderem colocar as suas peculiaridades. Então, esse componente local vai ser estabelecido pelos reguladores locais. A CVM, o Bacen, a SUSEP, a ANEEL, os reguladores aqui no Brasil, a SET no mercado americano, a EFRAG, o Parlamento Europeu, dentro do bloco europeu. Então, é assim que se vai construir relatórios de sustentabilidade. A IFRS Foundation lançou as 2 primeiras normas oficialmente no dia 26/6, uma data extremamente importante. Menos de um mês depois, o Financial Stability Board endossou essas 2 normas da IFRS Foundation e disse mais: eu, Financial Stability Board, a partir de hoje, não preciso mais monitorar o TCFD. Por quê? Porque eu entendo que as normas da IFRS Foundation já são suficientes para isso. Então, me alimentando com os relatórios da IFRS Foundation, eu, Financial Stability Board, já consigo monitorar as instituições financeiras mundiais a contento. A IOSCO, a Associação de CVMs, também endossou as normas da IFRS Foundation no dia 25 de julho, menos de um mês depois do lançamento das 2 primeiras normas. E o Parlamento Europeu também fez a mesma coisa no dia 31 de julho. Então, muitos dizem aquilo que a Europa vai publicar não se compara com o que o ISSB está pedindo. Não, na verdade, se você publicar pela norma europeia, você está atendendo plenamente a norma da IFRS Foundation, porque elas são complementares. Por que elas não são iguais? Porque o Parlamento Europeu estava muito à frente em termos
de divulgação de informação de sustentabilidade. Para ele se limitar a pedir aquilo que a IFRS Foundation está propondo nesse momento, seria voltar atrás naquilo que ele já tem reportado. Então, se o que abunda não prejudica, o Parlamento Europeu, ao reportar mais, ele abre caminho, ele cria modelo, ele cria exemplos que a IFRS Foundation vai poder usar no futuro, quando as outras questões de sustentabilidade começarem a ser objetos de normatização também. Então, um caminho longo que foi seguido, desde a criação da ideia, da concepção de reporte de sustentabilidade, lá no Accounting for Sustainability, em 2004, até a publicação das normas, agora em 2023. Ora, aqui nós temos principalmente o conteúdo dessas duas normas, o que nós encontramos no IFRS S1 e S2, mas vai ser objeto de outras discussões daqui a pouco. Só em breves palavras, o que muda e o que essas duas normas estão trazendo. Não se trata, nesse instante, de contabilização, se trata de divulgação, mas isso pode mudar no futuro. Então, as empresas têm que usar esse momento de divulgação para se estruturarem para uma possível contabilização futura. A abrangência não é um negócio de forma isolada, mas que a gente a cadeia de valor. Então, nós precisamos preparar pequenas e médias empresas e empresas fechadas, porque elas vão precisar dar informação suficiente para as grandes empresas poderem reportar para os seus reguladores. A tempestividade é importante, você vai divulgar a informação de sustentabilidade ao mesmo tempo que a financeira. Primeiro ano, mas se espera que depois disso não tenha mais o gap temporal entre os dois blocos. A materialidade é simples, aquilo que afeta o negócio, mas isso não quer dizer que no futuro a gente não possa expandir para o modelo europeu, onde a empresa vai mostrar também como ela afeta o seu meio. O foco nesse instante é mudança climática, mas no futuro as outras questões de sustentabilidade, como social, como a fauna, a biodiversidade, também entrarão no ambiente de divulgação. E a asseguração, ela hoje é limitada, na maior parte das vezes, ela terá condição de ser razoável também. A proposta de norma de asseguração está em audiência pública mundial até dezembro desse ano, e o IESBA está preparando um código de ética que permite a gente usar informação por parte de especialistas de mercado que vão ajudar a compor o conjunto de conteúdo que esses relatórios irão apresentar. Clima, então, está normatizado. O TCFD foi incorporado pela IFRS Foundation. Quais serão os próximos temas? A IFRS Foundation perguntou isso para o mercado. 4 agendas foram propostas. Trabalhar a biodiversidade, ou seja, as questões de fauna, tratar direitos humanos, tratar capital social, que é muito mais o lado social associado do negócio, ou a interoperabilidade, a conectividade entre informação financeira e não financeira, e entre os vários standard setters que estabelecem o conjunto de conteúdo a ser reportado. Ora, essas entidades internacionais que fazem a norma de sustentabilidade, elas não têm enforcement no mercado brasileiro. Elas não podem chegar para as empresas brasileiras e dizer, de hoje em diante, você reporte assim. Então, o que foi criado aqui no Brasil é a mesma estrutura que nós usamos há 10, 15 anos atrás para poder tratar para a migração das normas internacionais de contabilidade. Ou seja, dentro da estrutura da Fundação de Apoio ao CPC, nós ampliamos para o S ter o seu lugar
e por uma portaria do Conselho Federal de Contabilidade de 9 de junho de 2022, foi criado o CBPS com a mesma estrutura, com a mesma proposta de atuação do CPC. O CPC é aquele que traduz a norma para o português, adapta à realidade brasileira, submete numa audiência pública e então emite CPCs que são recepcionados pelos reguladores locais. Então, o mesmo processo, o mesmo devido processo vai ser usado agora para as normas de sustentabilidade. O ISSB emite a norma, ela é traduzida dentro do âmbito do CBPS, adaptada à realidade brasileira, submetida a uma audiência pública, serão emitidos CBPS que serão recepcionados pelos reguladores brasileiros a fim de terem poder de regulação aqui no Brasil. A composição do CBPS é um espelho da composição dos próprios CPC, que a gente já tem para as normas contábeis. Então, tem representantes da profissão, composto pelo próprio Conselho Federal de Contabilidade, o IBRACON, de agentes de mercado, como a Abrasca, que representa as companhias abertas, a B3, que representa a Bolsa, e entidades representativas do mercado, que hoje são a AMEC e a ABRA, e formadores e usuários, que é a academia, representada pela FIPECAF, e a PIMEC Brasil, que representa os analistas. Mas nós temos uma série de entidades convidadas que participam de todas as discussões nas reuniões mensais do CBPS para garantir que a realidade seja conhecida por esses reguladores, as preocupações deles sejam conhecidas pelo CBPS, para que ele possa atuar como um bom canal de comunicação entre as entidades internacionais e as entidades reguladoras aqui no mercado brasileiro. Então, o CBPS vai emitir pronunciamentos técnicos, interpretações e orientações, a exemplo do que a gente já tem no CPC para o lado contábil. A operacionalização é através de coordenações. Nós temos uma coordenação de operações que trata do dia a dia, da condução da própria atividade do CBPS, uma coordenação de relações institucionais, uma de relações internacionais e uma coordenação técnica, todas elas a serviço da incorporação da informação de sustentabilidade no ambiente do relatório corporativo, a exemplo do que a gente já tem para as normas de contabilidade. E a escuta e a interação com os órgãos internacionais é total, não só com o próprio ISSB, o CBPS tem 2 assentos lá, na verdade, um assento, que é o SAF, que dá assessoria ao próprio board do ISSB, mas também somos signatários do Capacity Building Framework. E temos ainda, como membro ouvinte do CBPS, o IBGC, que é representado no ISSB, conselho do IRCC, o antigo International Integrated Reporting Council, que trata exatamente dessa comunicação entre informação contábil e de sustentabilidade. Junto à ética e à asseguração, nós estamos ligados via o IFAC, a UFVI, um membro do conselho, da coordenação do CBPS, faz parte do conselho tanto do IFVI quanto do Shift de Direitos Humanos. A comunicação e a interação com a Accounting for Sustainability para alcançar os executivos financeiros é muito grande, e também com a ONU via ISAR, além de participar das reuniões gerais do ISAR, o CBPS faz parte da Aliança Latino-Americana e nessa semana foi eleito para a presidência dessa Associação Latino-Americana durante o exercício de 2024. E também temos uma interação muito grande com o GLENIF, que representa a Associação Latino-Americana para as questões contábeis propriamente ditas. Então, em breves palavras e com muito barulho, esse era o meu recado e eu me coloco à disposição de você
perguntas, já pedindo desculpas pelo barulho aqui, que era inevitável dentro do ambiente que a gente estava. Ok, muito obrigado, Vânia, pela sua apresentação. Realmente você fez aí um overview muito legal, né, sobre todo o ambiente internacional e como surgiu essa proposta da criação do ISSB pela Fundação IFRS, né, e, consequentemente, o seu congênere aqui no Brasil, que é o CBPS. E também abordou muito bem aspectos gerais, né, das duas primeiras normas já lançadas globalmente, a S1 e a S2, e o que nós estamos agora fazendo aqui no Brasil, através do CBPS, né, para que nós possamos internalizar no mercado brasileiro também, o mais breve possível, essas duas normas internacionais de divulgação de sustentabilidade. Queria trazer aqui também o resultado da nossa primeira enquete. Nós tivemos, então, a seguinte definição: 37,5% afirmaram que a sua organização ainda está num estágio incipiente, ou seja, não faz ainda divulgações de informações sobre sustentabilidade nos seus relatórios corporativos. Tivemos também um percentual de 28,6% dizendo que a organização se encontra num nível intermediário, ou seja, já produz informações de sustentabilidade, faz alguma divulgação, mas não tem nenhuma adoção de algum padrão específico para isso. E 33,7% informam já estarem num estágio avançado, ou seja, já fazem essas divulgações rotineiramente e adotam um padrão globalmente reconhecido. Eu acho que era são percentuais razoáveis que nós já imaginávamos encontrar dentro do mercado brasileiro, né, dado que esse tema realmente é um tema que é recente ainda dentro do mundo corporativo, né, no Brasil também, né, mas que nós temos certeza que nos próximos anos essa realidade vai mudar e a adoção dessas normas internacionais certamente vai facilitar que isso aconteça, né. Antes de passar a palavra agora para a nossa querida colega Onara, queria também informar que o assunto tratado no painel anterior, né, sobre o projeto de lei 412, que regula o mercado de carbono no Brasil, acaba de ser aprovado lá no Senado Federal, né, na Comissão do Meio Ambiente. Né? Então, ainda tem alguns trâmites para seguir, mas foi aprovado e em breve, então, nós teremos uma lei regulando o mercado de carbono no Brasil, né, o que é muito bom. Bom, de imediato quero passar, então, para a nossa colega Onara, que vai falar agora como é que está essa situação do ambiente interno das organizações, né? Ela que vem trabalha dentro de uma grande corporação brasileira, onde ela é responsável pela área de sustentabilidade, então ela vai comentar um pouco como é que ela está vendo dentro da sua organização e também pela experiência que ela tem junto a outras organizações, né? Dessa mudança de mentalidade das empresas na adoção de divulgações de sustentabilidade, né, como é que ela enxerga também o relacionamento entre a equipe que lida com essas informações de sustentabilidade e com a equipe que trabalha com as informações contábeis, os relatórios contábeis, né? E também falar um pouco sobre a questão da transparência dessas informações, porque é uma nova realidade que nós estamos enfrentando agora, onde as empresas deverão, por força dessas normas que estão sendo implementadas, né, traduzir em informações objetivas realidades sobre as suas externalidades, né? Isso realmente é uma coisa bastante difícil, a gente imagina, né? Especialmente se nós considerarmos que isso envolve, inclusive, a própria cadeia de valor de cada organização e não somente os impactos que ela produz diretamente, né, o chamado escopo 1, mas uma gama muito maior de relacionamento que cada organização tem, especialmente as organizações de grande porte. Mas a palestrante é a Onara, então vou passar a palavra para ela. Onara, 30 minutos para você falar. Obrigado, aí o palco é seu. Obrigada, Zulmir. Quero agradecer aqui o convite. É muito bom poder representar aqui o CBPS e, obviamente, que depois da fala da Vânia, fica muito mais fácil, muito mais fluido aqui seguir com o desafio, pensando mais no mundo corporativo, né? Mas antes de iniciar, eu não poderia deixar de fazer o gancho com a apresentação que o Eduardo Flores trouxe para nós, onde ele conecta muito essa fala final do Zulmir, né? Qual é o tamanho do desafio de conectar
esse time de sustentabilidade que gera os relatórios, os frameworks são atendidos por esse time, e de que forma que esse tema, de fato, pode ser transversal na companhia, não só no discurso, mas na prática, e principalmente quando a gente fala da conexão com os aspectos de contabilidade, que ainda existe um caminho longo para chegarmos nessa maturidade, e eu acho que a gente está aí pavimentando tudo isso. E como a Vânia muito bem falou, né, como o tema chegou no alto escalão, né, gente? Assim, o tema já é discutido em conselho, eu acho que falta mais atuação de bons comitês de sustentabilidade, porque se a empresa consegue formatar um bom comitê de sustentabilidade com profissionais que comprovem sua experiência, certamente eles vão assessorar esse conselho e trazer essa tranquilidade sobre os temas ESG para um conselho que nem sempre terá um espaço, uma cadeira, para debater especificamente sobre o tema de sustentabilidade. Mas sem mais delongas, eu vou iniciar aqui minha apresentação. A proposta de falarmos aqui hoje com vocês é um pouco mais no viés corporation, né, corporativo, como funciona, assim, a vida como ela no mundo corporativo, e obviamente que hoje eu estou numa grande companhia, mas eu sempre estou conversando com colegas de pequenas, médias e outras empresas tão grandes quanto a companhia que eu atuo, e os desafios costumam ser muito parecidos, né? Os desafios costumam ser muito recorrentes, principalmente no sentido de centralização das informações, né? Então, a gente inicia, obviamente, falando de frameworks, a Vânia deu uma super aula aqui, e eu não preciso me estender sobre esse tema, mas trazendo para o viés do time de sustentabilidade, qual é o maior desafio de todos esses frameworks, esses standards que hoje a gente tem disponível no mercado? É justamente a coleta dos dados, né, pessoal? Então, assim, quando a gente começa a observar o período em que as empresas publicam os seus relatórios, e aí eu estou falando de grandes empresas, a gente começa a observar o tamanho do desafio que é a consolidação dessas informações para que se tornem informações públicas, né? A boa prática diz que idealmente os relatórios deveriam ser publicados juntamente com a demonstração financeira, ali entre março, né, no primeiro trimestre, mas o que a gente vê na realidade é bem descolado, ainda é descolado, né? A gente vê, por exemplo, empresas publicando seus relatórios no segundo semestre, né? Então, por si só, dá para a gente interpretar qual é o grau de dificuldade ao estratificar essas informações. E um dos temas que traz esse grau de dificuldade é justamente essa falta de padronização. Então, quando a gente tem muitos frameworks, muitas informações que muitas vezes não são convergentes, a gente precisa analisar de forma separada, a gente precisa segregar. Então, quando hoje a gente vê um SASB, por exemplo, a gente não consegue plugar diretamente nos GRIs, né, os indicadores GRI. E por aí vai, né? O relato integrado já traz esse olhar mais conectado dos aspectos de sustentabilidade com a estratégia, com o financeiro, mas ainda de forma muito distante. Então, a gente ainda precisa amadurecer, mesmo que, através de um relato integrado, a gente precisa amadurecer muito ainda essa facilidade de leitura e conexão entre os aspectos de sustentabilidade e os aspectos estratégicos financeiros da companhia, que ainda caminham um pouco desconectados e descolados. E como que a gente traz esse trabalho, né, essa convergência que a IFRS está nos trazendo, né, pelas normas S1 e S2, a gente começa a trazer esse olhar de convergência e de padronização global que culmina num outro aspecto que o mercado tem uma grande ansiedade, que é justamente a comparabilidade, né? Então, quando a gente fala de uma possibilidade de uma comparabilidade, a exemplo do SASB, a gente já fala setorialmente, mas ainda assim existem alguns gargalos para que, por exemplo, o mercado financeiro se sinta seguro de fazer essa comparabilidade. Então, quando a gente traz essa convergência, a gente começa a olhar o quê? Todas as vezes que a gente fala de uma matriz de materialidade, e eu vou trazer um pouquinho mais para frente a questão da dupla materialidade, que tem sido um exercício muito interessante, mas sem antecipar aqui o que eu vou falar lá na frente, a gente olhando para uma matriz de materialidade,
nós precisamos conectar essa matriz com a matriz de riscos, né? Então, entre o time dos profissionais de sustentabilidade, a gente fala muito sobre isso. Quando a gente observa que uma empresa tem uma matriz de materialidade para os aspectos ligados à sustentabilidade muito segregado, muito separado da matriz de riscos, a gente se preocupa, porque, na verdade, eles deveriam se falar e deveriam ter uma única direção, uma única diretriz para tratar essas questões, para que a empresa interprete isso de uma forma mais estratégica de fato. Então, esses riscos relacionados à sustentabilidade, que por muito tempo não se correlacionou diretamente com os riscos financeiros, começa a mudar, uma vez que o mercado financeiro tem trazido de forma muito mais latente as suas análises sobre os relatórios de sustentabilidade. E aqui eu queria trazer um dado que eu vi ontem, que eu fiquei assim, confesso que não fiquei tão surpresa, mas fiquei muito preocupada. Saiu uma pesquisa conduzida pela Price, onde eles chegaram à conclusão que 87% dos entrevistados, e aí foram múltiplos stakeholders, mas muito focado no mercado financeiro, eles não têm confiança nos dados que são reportados nos relatórios de sustentabilidade. Então, assim, só para ser mais explícita, o que diz? 87% dos investidores entrevistados em um estudo da Price afirmaram acreditar que os relatórios corporativos apresentam declarações de sustentabilidade sem comprovação ou suporte. Vejam, 87% é um número muito grande. E, por outro lado, trabalhando nessa área, a gente sabe o trabalho que dá para a gente publicar um relatório de sustentabilidade. É um trabalho gigante, assim, os times de sustentabilidade se debruçam muito sobre esse tema, e quando a gente vê uma estatística como essa, realmente nos preocupa a corrigir essa rota a qual hoje muitos relatórios têm tomado, né? São extensos, são pouco objetivos, falta clareza sobre os desafios e sobra comunicação sobre o que tem de bonito. Eu acho que não há mais espaço para esse tipo de relatório. E aí, quando a gente fala nessa conexão, nessa convergência de riscos financeiros e riscos de sustentabilidade, de que forma a gente pode trazer, né, aterrissar tudo isso? Ele pode impactar diretamente no fluxo de caixa, isso não é nenhuma novidade. Então, quando a gente olha para a demonstração financeira, hoje, a gente ainda não consegue conectar com os compromissos, por exemplo, que muitas empresas assumem nos seus relatórios de sustentabilidade. Então, isso por si só já gera uma falta de credibilidade. Ele também pode garantir essa robustez, né, na gestão de risco, se as minhas práticas de sustentabilidade estão bem consistentes, né, e que ela consegue, se eu for comunicar financeiramente, eu consigo traduzir tudo isso para um ambiente, seja do mercado financeiro ou um ambiente mais empresarial. Então, como que a empresa se sente madura o suficiente para traduzir essas informações de sustentabilidade, por exemplo, para uma demonstração financeira, né? Eu acredito que hoje pouquíssimas empresas estejam nesse nível. E aí, quando a gente fala dos padrões ISSB, o mercado financeiro se sente muito beneficiado por esses padrões, porque as partes interessadas, né, elas vão poder ter mais informações de qualidade, na verdade, e que resguardem de alguma forma, ou minimamente demonstre com maior clareza e transparência quais são de fato esses riscos relacionados aos aspectos socioambientais e como que essa governança corporativa está fazendo a gestão dos aspectos socioambientais dentro da companhia. Então, os investidores, eles vão utilizar de fato dessas informações para as suas tomadas de decisão, para alocar o seu capital, e no final do dia, toda e qualquer empresa precisa que os investidores tenham essa confiança para que eles recebam aí essa alocação de capital, esse investimento, na hora que ele for escolher em qual empresa ele vai estar depositando o seu dinheiro, né? E aí entra o dever fiduciário, uma série de outras questões, mas ele precisa sentir essa confiança para que ele tome essa decisão. E quando a gente fala dessas partes interessadas, as normas ISSB, eles ajudam, né, a mostrar esse desempenho da sustentabilidade. Então, o ISSB, ele é muito mais conectado, por exemplo, ao SASB, que o SASB, ele traz essa questão de como eu estou desempenhando no processo produtivo, no processo operacional, essas questões de sustentabilidade, né? Não fica naquela coisa muito de, a sustentabilidade segregada do processo e da eficiência operacional, porque se a sustentabilidade não fizer parte da eficiência operacional,
é porque em algum momento esse desempenho de sustentabilidade não vai conseguir se conectar com essas normas da ISSB e que pluga ali, eventualmente, nas questões financeiras. Então, é uma maturidade de um ecossistema que não pode ficar nenhuma ponta solta, porque de outra forma não vai ter essa possibilidade de plugar e antecipar essa tendência que o mercado está trazendo fortemente, e a IFRS está carimbando isso, né? A gente acredita que o Brasil, pelo menos as empresas mais avançadas, devem estar acompanhando de forma muito próxima todo esse movimento global. E quando a gente fala da adoção precoce dessas normas ISSB, é justamente a oportunidade que a empresa tem dela se adequar a todo esse novo universo, porque ainda é um compromisso que não é obrigatório. Então, a empresa pode ali antecipar essa tendência, principalmente empresas que têm comercialização, por exemplo, como a Europa, que está muito mais bem estabelecida esses aspectos, e ela consegue se preparar e se ajustar a esses novos requisitos de uma forma antecipada. E o que isso significa, né, pessoal? Isso significa competitividade. Então, quando as pessoas não conseguem linkar sustentabilidade com competitividade, esse é um exemplo muito claro de como esses dois aspectos se conectam e se plugam. Quando a gente traz essa lupa, né, quando a gente olha para esse universo do investidor, onde ele olha alocação de capital versus o tempo de retorno, existe um mito, né, que é um mito que investir com um olhar de sustentabilidade é olhar para o longo prazo. De certa forma, isso tem, sim, uma verdade, mas ela não é uma verdade absoluta, porque quando a gente olha para o investimento que leva em consideração os aspectos de sustentabilidade, isso não quer dizer que eu estou olhando somente o longo prazo e que isso é em detrimento do curto prazo. Então, obviamente que os dois precisam de um equilíbrio, mas ele não é uma verdade isolada do curto versus do longo prazo. E aí, trazendo a IFRS S1 e S2, que eu acho que é um tema que cada vez mais a gente vai ouvir falar, né? A gente espera aí que em breve a CVM traga algum posicionamento relacionado a esse ponto e também fortaleça para que as empresas conheçam esse novo momento de mercado. A gente entende o seguinte: esse objetivo ele vem trazendo justamente essa divulgação financeira relacionada à sustentabilidade, ou seja, ele reforça tudo isso que o mercado sempre pediu, que a gente esperava que em algum momento o SASB traria, mas que ele não trouxe com toda a clareza e a transparência que o mercado financeiro esperava. Então, agora a IFRS, principalmente a S1, né, e depois a S2, mais focada em clima, ele traz esses ajustes e essa forma mais padronizada para que esses investidores consigam, de forma muito rápida, ter as informações que eles precisam ter, ou seja, falta pragmatismo, né? Hoje, o investidor olhar um relatório de sustentabilidade, eles até preferem pegar mais informações públicas, utilizam muito de inteligência artificial e eles conseguem cruzar a informação que a empresa está colocando no seu relatório versus as informações de compromissos e de outros eventos que a companhia torne público, para ver se de fato eles estão muito interligados ou não. Então, essa falta de conectividade do relatório de sustentabilidade com o financeiro é hoje o maior gargalo que a gente sente, e principalmente quando a gente fala de um tema que o Flores trouxe, que é extrapolar essa previsão, né, esse CAPEX. Como que a empresa está plugando esses compromissos no CAPEX que ela está tornando público? Então, a gente ainda tem uma jornada longa que estamos esperando que a IFRS S1 e S2 nos dê suporte para sanar esse gap que o mercado anseia. E aí, né, S1, quem já publica o relato integrado de forma realmente consistente, porque você falar que publica o relato integrado é uma coisa e você realmente ter um relato integrado consistente é outra história, né? Então, quando as empresas já têm o relato integrado, certamente vai ficar mais fácil ela plugar a IFRS S1. Né? E quando a gente fala da S2, a gente está falando do divulgação de clima. Então, as empresas que já têm, por exemplo, a metodologia TCFD implementada, ela vai pura e simplesmente plugar, porque a S2 nada mais é do que a metodologia TSFD. E a TCFD não é segredo para ninguém que ela inicialmente foi
preparada e utilizada pelo mercado financeiro. Ou seja, se eu vou ceder um crédito, eu preciso entender se essa empresa está colocando nos riscos dela essa mudança climática e se ela consegue extrapolar os riscos da mudança climática no aspecto financeiro, né? E como que ela vai lidar com o risco de transição, né, com o risco regulatório, risco físico. Então, tudo isso a TCFD traduz de uma forma que o mercado financeiro consiga aí, ter noção desse risco e como que a empresa está lidando com esse risco para que ele não se materialize e não tenha seu impacto financeiro. E essa convergência dos reportes, né, ela traz esse anseio, né, de considerar como que eu vejo, né, esses benefícios com relação ao mercado de capital, como que eu posso ser mais assertivo com esse meu público, mas sem deixar, por outra parte, de atender os outros stakeholders. Porque quando a gente fala de stakeholders, a gente tem ali, lógico, aquele olhar do shareholder, que são aqueles investidores que têm esse olhar muito mais pragmático, mas a gente não pode esquecer que nós temos outros stakeholders, que daí a gente está falando, por exemplo, de partes interessadas em geral do meu negócio. A sociedade entra nesse aspecto, como a Vânia mencionou, as tendências, os próximos passos, a sociedade, né, os aspectos sociais, deve vir aí como um dos fatores de próximas IFRS. Então, a gente tem sim que trazer os aspectos financeiros, mas sem esquecer que existe todo um ecossistema de outros stakeholders que também devem ser considerados no momento em que a empresa está se comunicando com relação aos aspectos de sustentabilidade versus aspectos financeiros. Então, esse é um outro ponto que os reportes que têm uma convergência trazem para o mercado. A gente não poderia falar de mundo corporativo, né, falar de padronização, falar de convergência desse novo momento que a gente está vivendo, das IFRS, ISSB, sem trazer o conceito da dupla materialidade. A gente sabe que o ISSB, através dessas duas normas, eles não trouxeram essa dupla materialidade como requisito. Porém, a gente sabe que a Europa já é muito fortalecida na dupla materialidade e, neste momento, né, eu tenho participado da construção de uma dupla materialidade e eu tenho percebido o quanto ela traz subsídios para conectar a estratégia da companhia com essa materialidade que antes, muitas vezes, ficava ali um tanto quanto segregada, né? Então, quando a gente fala de administração de riscos, que foi o primeiro slide que eu trouxe, e também plugar esse tema com a estratégia, a dupla materialidade é um excelente caminho de forma estruturada e com metodologia para ter essa narrativa muito bem pautada. Por quê? Porque além dela olhar para o impacto do negócio de dentro para fora e de fora para dentro, ou seja, ela consegue trazer essa perspectiva outside e inside, né, que é super importante, tem o aspecto financeiro conectado e plugado a todas essas decisões. Então, quando a gente vai falar de financeiro, inevitavelmente, a gente pluga na alta direção, né? Porque o tema da alta direção sempre está muito pautado em questões financeiras, né? C-level, CFOs e tudo mais. Então, o tema sustentabilidade, quando ele faz esse salto, esse upgrade para uma dupla materialidade, necessariamente ela precisa dar construção a 4 mãos e que esse alto nível, essa alta liderança de C-level, de CFO e board, né, membros de conselho, participem da construção dessa materialidade, principalmente no momento em que eu vou plugar os aspectos financeiros, né? Ou seja, qual que é o ponto de vista financeiro sobre essa materialidade de sustentabilidade? E aí a gente consegue trazer essa transversalidade de uma forma muito mais estruturada, mas mais do que isso, de uma forma muito mais traduzida para o que é o dia a dia de cada um desses executivos dentro da companhia. Então, eu compartilho essa experiência e acho que tem um super ganho quando a companhia tem um nível de maturidade já para construir a sua dupla materialidade. Qual que é esse olhar de stakeholders, né? Sociedade, mercado, quais são as influências que tudo isso traz, né? Como que eu vou trazer de forma muito mais forte os aspectos financeiros, sem esquecer todo o restante, e sem esquecer que quando a gente fala de ESG,
e sustentabilidade em sua amplitude, a gente está falando de reputação e imagem, né? Então, não é à toa que quando as empresas têm esses compromissos públicos, ele está totalmente conectado à reputação e à imagem, e ele é retroalimentado, interligado por essa sociedade, por esse mercado e por essas influências que tem em cada negócio. Então, se a empresa quer olhar para um report que tenha toda essa convergência, que atenda a esses multi-stakeholders, necessariamente a gente precisa ter essa visão de onde cada um desses temas estão plugados e como se comunicar com cada um desses públicos. Porque somente dessa forma a gente vai ter assertividade e vai sanar essa ansiedade do mercado com relação a maior transparência ao comunicar sobre os aspectos de sustentabilidade. E tudo isso culmina num fator muito importante que é mindset, um novo momento, uma nova forma de pensar, um novo comportamento, né, novas atitudes. Como que eu posso agir com toda essa cobrança de mercado, que é uma cobrança global, né? Como que eu posso trazer essa cobrança global para o cenário Brasil? A gente sabe que o Brasil é um país gigantesco, dimensões continentais, né, multicultural e multinegócios, né? A gente sabe da força que tem o agro, mas também tem tantos outros negócios que têm muita força no nosso país. E como que a gente traduz essas normas, essas legislações, esses frameworks, né, de forma muito estruturada para o setor? Então, por essa razão, eu acho que o mercado acredito, né, que o mercado financeiro gosta do SASB, porque o SASB traz esse olhar muito mais setorial. Porque o que é material para um tipo de negócio não é material para o outro. E mesmo que as companhias tenham a sua materialidade, a gente precisa interpretar de forma muito mais assertiva o que é essa materialidade, né? Porque por essa razão a dupla materialidade ela vai trazer também essa virada de chave para ser conectada ao negócio, porque muitas vezes a gente olha para as empresas e vê que a matriz de materialidade é muito parecida uma com a outra, mesmo sendo negócios muito distintos. Então, acho que a dupla materialidade, ela vai trazer essa maturidade de ser mais assertivo, né? Não ficar tão amplo, né? Porque se o tema fica muito solto, a gente não consegue entender de fato como que a empresa está tratando esses aspectos. Então, acho que essa mudança de comportamento, essa mudança cultural, esse engajamento de alta liderança, quando a gente olha para o tema chegando num conselho de administração, a gente começa a perceber que o tema foi percebido como relevante para o negócio. Quando a gente começa a plugar em CAPEX, em OPEX, né, começa a entender essas demonstrações financeiras caminhando para um único relato, né, para um único caminho, a gente começa a perceber um interesse maior de entender o que é tudo isso, né, que até então ficava muito segregado com o time de sustentabilidade. E aonde entra nesse universo todo essa questão de contabilidade? Que também é muito novo dentro das companhias, né? O fato é que contabilidade e sustentabilidade nunca andou tão de mãos dadas como agora a gente vai ter que andar daqui para frente, né? Então, quando as empresas entenderem todo esse novo momento, o quanto antes ela se adaptar e o quanto antes ela plugar, né, o que é sustentabilidade com o time de contabilidade, e para que um possa traduzir para o outro, né, como isso tudo vai convergir para uma única comunicação, a gente começa a falar uma linguagem muito mais assertiva do que hoje a gente percebe que tem esse descolamento justamente por essa falta de entendimento dos diversos times ali dentro de um universo corporativo. Então, o que a gente objetiva com tudo isso é que, de fato, a gente pare com essa questão de duas histórias para o mesmo fato, como foi muito bem dito pelo Paulo, acho, no início aqui do painel anterior ao nosso. Então, como que a gente vai ter isso, né? Uma única história para o mesmo fato, quando a gente conseguir traduzir tudo isso para um único report. Então, esse desafio a gente ainda tem, o relato integrado não foi capaz de suprir tudo isso. E esse abismo, né, entre formulário de referência, né? Muitas vezes a gente vai ler um formulário de referência, não tem nada a ver com o que a empresa está nos relatórios de sustentabilidade. Então, assim, é outro aspecto que a gente precisa começar a entender. O que está sendo dito no formulário de referência, né? Será que isso está plugando com tudo que a empresa está, de fato, comunicando? Então, a gente começa a colocar numa planilha, né? Planilhar o que está sendo dito
E aí eu acho que é isso que o mercado financeiro faz muito melhor do que o próprio mundo corporativo, que é utilizar muito a inteligência artificial para plugar, assim como os ratings, né? Os relatórios ratings da vida, eles já conseguem também fazer esse cruzamento de informações. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de farol alto, né? Ou seja, a gente precisa entender quais são as tendências, o que vem pela frente, e quando a empresa tem a capacidade de antecipar essas tendências, ela está se preparando para ser ali algo que tem um protagonismo numa agenda que, se você não faz como uma antecipação de cenários, você faz depois como uma adequação de algo que pode ali se tornar compulsório, seja compulsório no ambiente regulatório, ou seja, por uma questão comercial, como, por exemplo, muitas vezes a gente vê certificações que são exigidas para poder exportar os seus produtos, como a própria União Europeia colocou agora uma série de restrições e obrigações, que são obrigações comerciais, né? Então, ou seja, no Brasil a gente não tem essa regulação, mas se eu forneço para a Europa, eu preciso me adequar a essa legislação. Então, eu acho que tudo isso, ele traz muito um olhar de credibilidade, né? Ou seja, qual é o nível de confiança que eu consigo gerar com as informações que eu estou compartilhando com o mercado e qual é o nível de credibilidade que essas informações estão trazendo para as partes interessadas. Por exemplo, quando a gente fala da biodiversidade, que a gente sabe que o Brasil é um país que tem aí 20% de toda a biodiversidade do mundo, como que a gente está sendo transparente num aspecto em que existe tão pouca maturidade, salvo exceções de alguns negócios que têm ali como base a questão de biodiversidade, está muito inserido na questão florestal, por exemplo. Então, acho que a mensagem é essa, né? Antecipar cenários e antecipar tendências é um fator de competitividade muito alto. Eu acho que era isso que eu tinha para passar. Espero que muito em breve os relatórios de sustentabilidade, que dá tanto trabalho para serem feitos, possam passar uma maior credibilidade para o mercado e que esse dado de 87% que eu compartilhei com vocês seja aí um fato vencido muito em breve com todo esse movimento que o mercado está fazendo. Obrigada. Ok. Eu já parei de compartilhar, obrigado, né? Querida Onara, pela sua apresentação. Você realmente fez aí uma abordagem muito interessante, né? Sobre, como você disse no início, o mundo real, a vida como ela é, dentro das empresas, né? E os desafios que realmente estão sendo enfrentados já por muitas empresas e serão enfrentados por aquelas que ainda estão em estágios mais iniciais, né, de adoção de normas sobre divulgação de sustentabilidade, né? Eu acho que esse é o trabalho que nós agora dentro do CBPS temos, inclusive, né? Não só de aprovação, de convergência das normas internacionais, mas também de poder oportunizar debates como esse que estão acontecendo hoje, né? Para que os profissionais da área possam aí trazer as suas dúvidas, trazer as suas inquietações, né? Sobre vários aspectos que ainda precisam realmente serem mais difundidos, especialmente dentro do mercado brasileiro, né? E aí eu me refiro também não só ao mercado de valores mobiliários, o mercado das grandes corporações, né? Mas também o mercado das pequenas e médias empresas, que também vai ser impactado por essas normas necessariamente, né? Por estarem, na maioria das vezes, dentro da cadeia de valor também das grandes corporações. Então, obrigado, Onara, pela sua apresentação, foi muito enriquecedora, com certeza, né? Mas nem por isso deixa de gerar dúvidas, e é por isso que nós temos algumas perguntas para responder, né? Então, eu vou começar. Aliás, antes de fazer as perguntas, eu quero fazer a segunda enquete, que eu deveria ter feito já no início do painel e acabei esquecendo. Então, eu vou colocar no ar aqui a segunda enquete, né? Que está relacionado exatamente a isso que a Onara trouxe na sua apresentação. Em sua organização, a área responsável pela contabilidade está em qual nível de engajamento com o tema da divulgação de informações de sustentabilidade, né? A Onara colocou exatamente que esse é o grande gap que nós temos aí para resolver, né, em termos de conexão dessas áreas, né? Então, a pergunta ela oferece 4 alternativas de resposta. Escolha aquela que você entenda que a sua organização está neste momento. Letra A. A organização não está tratando desse tema, pois existe uma outra área
da organização responsável por preparar essas informações. Então, eu falei organização, não. A área de contabilidade não está tratando desse tema, pois existe uma outra área dentro da organização responsável por preparar informações de sustentabilidade. Primeira opção. Segunda opção, letra B. Existe uma interação incipiente com a área responsável pelas informações de sustentabilidade, mas não há ainda um engajamento para tratar desse tema. Letra C. Está havendo um bom engajamento entre ambas as áreas. As informações de sustentabilidade já têm conexão com as informações contábeis, né? Já seria um estágio bastante ideal, né? E a letra D. A área de contabilidade da organização está responsável pela divulgação das informações de sustentabilidade, né? Seria um estágio já bem avançado. Então, tem essas 4 alternativas. Eu peço que vocês, por favor, respondam à enquete aí, que nós vamos, ao final agora desta etapa, divulgar o resultado. Bom, nós temos aqui também já algumas perguntas, né, que eu quero passar, então, para responder. A primeira é do nosso colega Douglas Gomes, perguntou se o seminário ficará gravado, né? Sim, o seminário do CPCS, né, ele fica gravado no site da Fundação, e isso deve acontecer nos próximos dias. É feita uma edição de todos os painéis, inclusive das apresentações, e nós disponibilizamos esse material todo dentro do site da Fundação CPCS, ok? A Bruna Cristina também pergunta, visto que há previsão de divulgação em 2025, qual o cronograma de emissão do CBPS? Bem, na condição de coordenador de operações do CBPS, a gente tem discutido isso dentro das nossas reuniões, né? E, nesse momento, a nossa programação considera que, nesse segundo semestre de 2023, nós ainda queremos colocar já os textos traduzidos da norma S1 e S2, traduzidos para o português, obviamente, em audiência pública, né, por um período aí de 60 ou talvez 90 dias, para oportunizar uma ampla possibilidade das empresas também oferecerem as suas sugestões e contribuições, né. E no primeiro trimestre de 2024, nós já pretendemos editar, então, os primeiros pronunciamentos em relação à norma S1 e S2, para oportunizar aos reguladores, né, a sua edição através de normativos próprios, né. Mas eu quero também fazer a ressalva que a nossa vice-presidente técnica do CFC, né, fez na sua fala de abertura, né, que existe a possibilidade, inclusive, de haver uma adoção, uma publicação agora antecipada já das normas S1 e S2, ainda em inglês, né, para as empresas que já adotam, têm como rotina a divulgação de informações de sustentabilidade, que elas possam também fazer uso facultativamente em 2024 dessas normas, né? Então, isso também está sendo estudado junto aos reguladores. Então, esse é o nosso cronograma nesse momento. Temos também aqui perguntas, eu vou endereçar para a Vânia, porque ela abordou esse tema na sua fala, né, que é do Eduardo Werneck. Ele pergunta, gostaria de saber como o TNFD vai se conectar no mapa institucional da sustentabilidade. Vânia, você pode responder isso? Claro, Zumi, com prazer. Obrigado pela pergunta, Eduardo. Sempre bom ter contato com você, nem que seja me colocando contra a parede, né? Na verdade, o TNFD ele tem uma proposta muito parecida com o TCFD, enquanto o TCFD ele mostra questões de efeitos climáticos, o TNFD ele vai mostrar a biodiversidade de uma forma muito mais abrangente e com 7 princípios básicos, inclusive a questão da necessidade da coerência científica, da aplicabilidade pelo mercado e tudo mais. O que a gente espera que vai acontecer é a mesma coisa que vai acontecer com todas as outras boas normas e padrões de reporte de sustentabilidade que já existem. Ou seja, em algum momento, talvez mais cedo ou mais tarde, depende do resultado da audiência pública que a IFRS Foundation fez, quando ela for normatizar biodiversidade, ela vai buscar o TNFD, ela vai buscar a GRI, ela vai buscar o que o mercado tem de proposta para fazer esse reporte, fazer os ajustes para que isso possa ser usado em parâmetro global e oferecer isso em audiência pública e transformar numa norma IFRS-S, alguma numeração aí no futuro. É esse o propósito da IFRS Foundation, nunca começar nada do zero, mas ir buscando tudo aquilo que já existe no mercado.
Ok, obrigado, Vânia. Tem uma outra pergunta aqui, vou dirigir para a Onara responder, a do Cláudio Andrade. Onara, ele pergunta como começar a fazer a avaliação da dupla materialidade. Existe algum mecanismo atualmente que a gente possa recomendar para ser seguido? Obrigada, Cláudia. Bom, a primeiro ponto, eu acho que antes de pensar numa dupla, tem que ter uma materialidade simples. Por isso que eu entendo que para que você chegue à dupla materialidade, você tem que ter um nível de maturidade já substancial. Caso contrário, eu acho que a gente está começando o caminho ao contrário, né? Então, acho que essa é a primeira dica que eu daria. Não comecem pela dupla, porque eu acho que pode dar ruim. Agora, existe metodologia, né? Ainda vem ali pela metodologia muito europeia, mas o próprio GRI, ele traz ali orientações de como estabelecer a dupla materialidade. Então, ela tem todas as etapas, como construir, que stakeholders você tem que fazer a consulta. Então, existe a metodologia em todas as etapas, não é algo que você construa sem uma metodologia já estabelecida. Então, o GRI, ele já tem. Você pode tomar também como base muito as informações da União Europeia, que já trabalha muito com a dupla materialidade, e entender muito bem se a companhia está preparada para fazer. Caso contrário, a gente observa pouquíssimas empresas no Brasil que já publicaram com o conceito da dupla materialidade e foi bem fraca a forma com que foi construída. Então, assim, é o que eu falo, é uma jornada evolutiva, né? Nunca a gente vai ter o melhor resultado logo na primeira publicação de uma dupla materialidade, mas eu acho que tem que ter uma seriedade, que eu acho que volta em tudo que a gente conversou aqui, né? Essa transparência e essa seriedade ao comunicar o mercado. Então, acho que são os dois pontos principais que eu daria como dica para quem pretende estabelecer uma dupla materialidade nos processos. Ok, obrigado, Onara. Enquanto não surgem novas perguntas, eu queria colocar também, Vânia, ainda nessa linha da dupla materialidade, né, tem sido muito discutido a questão da posição da União Europeia, né, que notadamente tem diretivas, né, com exigências de reportes muito mais abrangentes, né, do que as normas que o ISSB está colocando inicialmente, né? Isso tem sido discutido, inclusive, entre o próprio SSB com os organismos da União Europeia, né? Considerando essas diretivas e as exigências que eles fazem, inclusive com as empresas que atuam no mercado europeu, né, ou que tem alguma relação com empresas que atuam no mercado europeu, né, como é que você percebe essa questão no médio e longo prazo, né? Como é que isso vai se encaminhar mais adiante, essa divergência, digamos assim, de requisitos que a União Europeia exige, né, num nível muito mais profundo, né, do que efetivamente o ISSB está exigindo. Obrigada pela pergunta, Zumi. Na verdade, eu não vejo a posição da União Europeia e do ISSB como antagônicas. Eu vejo elas como complementares. As empresas europeias já reportam sustentabilidade, o GRI nasceu na Europa, já reportam biodiversidade também, direitos humanos também. Então, você já tem toda uma gama completa de proposta de reporte de sustentabilidade na Europa que já está funcionando para eles. Então, na verdade, para eles começarem dentro do degrau do IFRS Foundation, seria voltar atrás. E você sabe, né? Voltando atrás, dificilmente você conseguiria avançar. Então, eles preferiram manter o passo onde eles já estão, reportando sustentabilidade inteira antes de saírem os outros IFRS-S, e reportando já em caráter de dupla materialidade, porque, na verdade, essa posição europeia nos dá exemplo, nos dá modelo que a própria IFRS Foundation pode seguir no futuro. Então, eu vejo assim, nós pensamos assim, existem muitos países, pensa nos países africanos, pensa nos muitos países asiáticos, eles nunca reportaram sustentabilidade na vida. Para eles começarem a reportar já com um grau de sofisticação que a gente encontra na Europa, seria um passo tão grande que talvez eles desistissem de começar.
Então, por isso a estratégia da IFRS Foundation foi começar devagar, pegar os pequenos e ir crescendo a partir disso, e aí você chega lá. A Onara disse que mesmo quem já faz GRI teve alguma dificuldade para fazer a matriz de dupla materialidade com qualidade. Por quê? Porque uma planilha aceita qualquer número, mas você precisa botar as premissas. E você ainda tem muita dificuldade em determinar que premissas seriam válidos em parâmetro global para você reportar sustentabilidade com dupla materialidade. O seu concorrente sempre acharia que você reportou menos do que devia reportar. O seu cliente sempre vai pensar que você está exagerando para poder onerar o produto ou o serviço. Então, a Europa ela tem o poder de já antecipar essas premissas, porque ela tem um caráter regulador. Mas, em âmbito global, quem é que bateria o martelo sobre que premissas utilizar para a dupla materialidade? Então, ainda tem muita discussão para correr nesse rio, nessa ponte. E é por isso que a IFRS Foundation decidiu pegar a posição do investidor, começar com a materialidade simples, como a Onara falou, vamos amadurecer isso, vamos deixar todo mundo redondinho reportando isso, e aí, quando a gente tiver segurança de que já reportamos materialidade simples, com tranquilidade, de forma evidenciável, auditável, aí vamos expandir um pouquinho mais, vamos começar a brincar de dupla materialidade usando o modelo europeu como exemplo. E aí a gente consegue chegar lá. Muito bem. Suas respostas sempre deixam a gente sem nenhuma dúvida também. Obrigado. Deixa eu colocar nós temos mais alguns minutos aí, né, Haroldo? Podia colocar mais uma questão para a Onara. Onara, eu tenho ouvido falar em várias vezes que comento sobre esse tema da sustentabilidade, né, de muitos colegas que percebem essas normas como sendo normas aplicadas a grandes empresas, né, e não observam e não veem ainda, ou veem muito distante, a possibilidade de pequenas e médias empresas adotarem esses reportes de sustentabilidade, pelo menos no nível de exigência que essas normas S1 e S2 estão trazendo. E eu queria ver a sua opinião, você que trabalha numa grande corporação, né, mas que tenho certeza tem relação direta com muitas pequenas e médias empresas dentro da cadeia de valor. Como é que você vê isso no âmbito das pequenas e médias empresas? Como é que elas farão? Elas terão condições de efetuar essas divulgações nesse nível exigido? Em quanto tempo? Olha, Zumir, essa é a pergunta de R$1 milhão, mas eu acho que não existe uma bala de prata ainda quando a gente fala sustentabilidade, nem para as grandes, quiçá para as médias e pequenas, né? Quando a gente fala, por exemplo, de como as empresas estão divulgando suas emissões de gás de efeito estufa, a gente sabe que a maior parcela e o maior desafio está no escopo 3. E quando a gente fala de emissões, a gente pode extrapolar isso para todos os outros riscos envolvidos numa cadeia de valor. Então, se vocês quiserem dar uma olhada no GHG Protocol, eu sempre trago essa provocação. Você só vai ver a barrinha do escopo 3. Escopo 2 é ínfima, porque nosso fator de emissão é baixíssimo no escopo 2, né? Energia renovável no Brasil predominante, hidrelétricas. Quando a gente fala do escopo 1, ok, está ali, as pessoas conseguem fazer a gestão para dentro dos portões, mas quando a gente fala do gigantesco, do elefante que está na sala, que é o escopo 3, quase que até as grandes ainda têm muita dúvida de como vai gerenciar isso. Agora, o que eu entendo? Primeiro, a responsabilidade dessas grandes sobre essa cadeia de valor. Porque a gente sabe que custa você colocar um sistema de sustentabilidade, principalmente no início. Depois a gente consegue entender o quanto de valor positivo isso gera, mas inicialmente vai ter ali um investimento. Então, se as grandes companhias não valorizarem que esses parceiros de negócio tenham essas mesmas boas práticas, e isso pode sim incidir em custos um pouco maiores na hora da contratação, a gente vai continuar falando de um assunto que não chega à grande fatia das empresas, que hoje no Brasil a gente sabe que empresas grandes é uma fatia muito pequena. A maior fatia está concentrada nas pequenas e médias. Então, se a gente quer falar de sustentabilidade, a gente precisa desdobrar esse tema em parceria e trazendo essa responsabilidade para as grandes, para que ela desdobre os seus compromissos também para essa cadeia de fornecedores, mas não apenas como exigências ou como uma forma de eliminar eventualmente um parceiro de negócio, mas sim para apoiá-los nessa jornada evolutiva e necessária. Então, eu acho que é isso, sabe, Zumir? Eu acho que falta um pouco aí
de conscientização no sentido de eu quero um fornecedor sustentável, mas eu estou disposto a pagar um pouco mais por isso. É verdade, né? Esse é o grande dilema, né? Tem que pagar mais por isso, né? Aliás, o próprio consumidor, de alguma forma, né, para ter produtos sustentáveis, ele acaba tendo que pagar muitas vezes um preço um pouco maior, né? Mas é o preço também da nossa sobrevivência, né? Eu acho que a resposta que você deu, Nara, inclusive já atendeu até a pergunta que o Antônio fez aqui, Antônio Cocurulo. Ele perguntou por onde as pequenas e médias empresas devem começar a caminhada para a divulgação ESG, então você já tocou nisso. E assim, né, Zumir, assim, eu acho que vale aqui uma observação nessa pergunta que foi feita. A pequena e a média, ela não, a primeira barreira que ela tem é ela achar que isso é só para as grandes. Essa é a primeira barreira. Porque, por exemplo, quando a gente fala de diversidade, você não paga mais para ter um homem ou uma mulher ali no seu quadro de colaborador. Então, assim, eu acho que tem coisas muito simples que ainda se tornam, é só as grandes. Então, acho que fazer essa fotografia e minimamente fazer aquele exercício, deixa eu ver o que eu já tenho, o que eu já faço, ela vai poder perceber que às vezes ela já faz muita coisa e que não agrega custo para o processo dela, muito pelo contrário. Então, acho que pode começar pelas coisas simples. E só para a gente não pular para outro assunto, a Vânia falou da TNFD, eu queria deixar o convite para todo mundo que ainda não viu, o Brasil está com a consulta pública da nossa taxonomia. Então, acho que nós, enquanto sociedade, nós que estamos aqui falando sobre esse tema, acho que a gente tem que ler e a gente tem que participar, porque não adianta depois só criticar, né, gente? Eu acho que a gente tem que ser parte da solução também. Então, só para sair um pouquinho, mas para não perder o gancho aqui da TNFD. Foi ótimo, foi ótimo. Senão eu ia perguntar para você sobre a questão da taxonomia, então você já adiantou e já respondeu. Obrigado. Zumir, posso complementar um pouquinho essa resposta perfeita da Onara sobre pequenas e médias empresas? Tá bom. Eu acho que a questão do custo é muito importante a gente perceber que, se não houvesse a obrigação de reportar, as empresas jamais teriam implementado os sistemas que elas hoje têm para acompanhar os seus negócios. Então, lá no passado, certamente teve muito empresário que disse: isso vai dar trabalho, isso vai ter custo para mim, isso é ruim para mim, mas hoje ele se beneficia desses sistemas porque eles controlam risco, porque eles tomam decisão de gestão muito mais robusta, porque eles conhecem melhor o negócio, graças a esses sistemas de monitoramento que eles implementaram no passado para reportar. Então, na verdade, eu não vejo isso como um custo, eu vejo como um investimento. A empresa não tem mais o direito de não saber o impacto que ela gera e como a sustentabilidade afeta o negócio dela. Se ela está tomando decisão, se ela está gerindo o negócio sem essa informação, ela está sendo não diligente na gestão do seu negócio. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. A segunda coisa é que, além da Onara estar certíssima quando ela diz que a primeira coisa que a pequena empresa pergunta é o custo disso, a segunda coisa é ela achar que ela se envolver nesse processo significa ela preparar relatórios tão complexos quanto as grandes. Verdade. A base do reporte é o modelo de negócio. Se a empresa é simples, o reporte que a empresa pequena precisa fazer para alimentar a cadeia de valor do reporte da empresa grande não precisa ser sofisticado. Ela não tem que pendurar enfeites de árvore de Natal aí. Ela tem um negócio simples, ela tem que mostrar a sua verdade, com simplicidade e com evidenciação. É esse o recado que a gente está tentando dar via Sebrae para as pequenas e médias empresas. Mostrar a sua cara, né, Vânia? Mostrar a sua cara. Só para encerrar aqui as perguntas, né? Na verdade não é uma pergunta, o José Albino perguntou se não deveria ter a ideia de um selo de qualidade para as empresas que estiveram aplicando a sustentabilidade, né? Eu até vou responder essa, porque eu tenho uma opinião inicialmente contrária a isso, né? Eu acho que nós precisamos avançar muito mais ainda para estabelecer algum tipo de selo, né? Em função das questões de asseguração das informações que são divulgadas, né? Na medida que nós tivermos já normas de asseguração instaladas, implantadas no Brasil, que nos permitam ter a segurança de não ter essa realidade que a Onara reportou na fala dela sobre a pesquisa da Price, que 87% dos pesquisados não acreditam nas informações divulgadas pelas empresas, né? Ou no resultado da B4, né, essa bolsa que se instalou no Brasil para comércio de
certificados de carbono no mercado voluntário, que diz que 90% dos certificados que foram apresentados foram rejeitados porque não tinham informações confiáveis, né? Ou se desse escândalo que está se desenvolvendo lá no Pará, onde 8 empresas apresentaram certificados de crédito de carbono de áreas públicas, que elas não tinham nem controle sobre elas, né? Não há ainda ambiente para a gente pensar em estabelecer algum tipo de certificado ou de selo para empresas sustentáveis. Tem até projetos de lei tramitando no Congresso, mas isso efetivamente eu acho que não é o momento para fazer. Queria encaminhar aqui só o resultado da segunda enquete, por favor, colocar aqui na tela, para a gente poder avaliar. Então, as respostas foram 34% na letra A, ou seja, a área de contabilidade não está tratando deste tema. 44% afirmaram que existe uma interação incipiente com a área responsável pelas informações de sustentabilidade. 20% que há um bom engajamento entre ambas as áreas e 2% que afirmam que a área de contabilidade efetivamente se tornou a responsável pela divulgação das informações de sustentabilidade. Então, aqui também a gente vê um amplo espaço, né, de amadurecimento entre essa relação que deve haver, né, porque, de fato, essas informações sobre sustentabilidade, elas se originam de várias áreas dentro da organização, né, mas elas têm efetivamente um funil onde vai haver a reunião, a concentração dessas informações e a sua divulgação, né? E a contabilidade, efetivamente, vai ter que ter participação muito forte nisso, e a gente tem feito até, de certa forma, um alerta aos profissionais da contabilidade, né, que eles precisam efetivamente, em primeiro lugar, se inteirarem dessas normas, né, conhecer mais esse ambiente e conversar também, né, com a equipe de sustentabilidade das organizações para poder traçar as estratégias aí sobre as divulgações necessárias, né? Bom, então com isso, acho que já tendo aí esgotado praticamente o nosso tempo, né, eu queria encerrar esse painel agradecendo sobremaneira as nossas queridas colegas do CBPS, a Onara Lima, a Vânia Borghetti, que têm dado uma grande contribuição para os trabalhos, e eu volto a frisar que é um trabalho pro bono, um trabalho voluntário de cada um, não ganhamos nada por estar lá, mas temos certeza, né, temos convicção que é um trabalho fundamental, fazemos isso por uma vocação, porque gostamos desse tema, gostamos também de produzir informações de alta qualidade, e agora nesse universo da sustentabilidade, mais do que nunca, né, as duas equipes aí têm que estar unidas, integradas, para que a gente evite essas notícias desagradáveis de greenwashing que a gente vê aqui e acolá o tempo todo, né? Nós vamos lidar com informações muito mais sensíveis, talvez, do que aquelas até então divulgadas do ponto de vista dos relatórios financeiros, né? E é um mundo novo que efetivamente nós vamos ter que caminhar passo a passo aí para amadurecê-lo e torná-lo efetivamente, né, um mundo de informações completas, onde a gente possa ver, conforme disse a Vânia e a Onara, a realidade efetiva do impacto de uma organização dentro da sociedade, né, para todos os efeitos que nós precisamos. Então, obrigado, querida Vânia, obrigado, querida Onara, pela participação brilhante aqui nesse painel. Encerramos e devolvo a palavra ao nosso coordenador geral desse seminário, querido Haroldo Levi Neto. Haroldo, obrigado aí pelo convite. Muito obrigado, Vânia, Onara, Zumir, pela condução, acho que foi realmente muito bom, até aproveitando, o próximo tema trata da taxonomia, que a Onara lembrou, está em audiência, e a gente teve a notícia, o próprio Zumir comentou da aprovação na Comissão de Meio Ambiente, né, sobre o projeto que era esperado, e que a nossa convidada, que infelizmente não pôde estar hoje conosco, a Cristina Reis, está lá participando, e ela é a responsável, inclusive, pela audiência pública da taxonomia também.